Assim diz a palavra do Senhor. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, amado Rei, Criador de todas as coisas, e não somente nosso Criador, mas também aquele que nos trouxe a redenção. Estamos aqui, Senhor, nesta noite, reunidos para te cultuar, para te louvar, como temos louvado, Senhor, através de orações, de cânticos. E nesse momento, Senhor, somos totalmente dependentes, Senhor, da ação do Espírito Santo. Não somente para que o pregador fale palavras que venham do teu coração, mas para que essas palavras produzam frutos no coração daqueles que estão ouvindo. Rogamos-te, Senhor, as tuas misericórdias, a tua graça, para que nos dê sabedoria, entendimento e discernimento para vivermos a verdade do Evangelho. Abençoa os irmãos que estão aqui presentes, aqueles que estão aflitos, aqueles que precisam de consolo. Que a tua palavra seja o nosso consolo. Que Cristo Jesus conforte os nossos corações. E que possamos, Senhor, mesmo diante das dificuldades, dos problemas, nos alegrarmos na presença daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Em nome dele que oramos. Amém. É muito comum nas Escrituras relacionar a conversão de um cristão com um novo nascimento. E ele faz justamente isso para fazer a analogia do nascimento físico com o nascimento espiritual. E isso é proposital porque muitos de nós sabemos, temos consciência, temos experiência do que é o nascimento físico, o nascimento terreno. E isso pode nos ajudar a entender melhor as características desse nascimento espiritual, que é uma conversão. Nesse trecho que nós lemos, o autor de Hebreus destaca uma coisa que é muito importante, não somente para o nosso nascimento físico, como o nascimento espiritual, que é exatamente a questão do crescimento. Todos nós precisamos de alimento em cada época da nossa vivência. Quando nós somos bebês, nós precisamos alimentar de leite materno e por aí nossos alimentos vão se modificando até chegarmos a uma certa idade e temos alimento sólido. O autor de Hebreus usa essa analogia para fazer com que os seus leitores possam compreender uma questão que é muito importante para a vida da igreja e é totalmente indispensável. É muito importante que haja crescimento espiritual na vida da igreja do Senhor. E ele começa no versículo 11, dizendo: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. O autor de Hebreus quer mostrar algo para os seus leitores, para os seus ouvintes, para os hebreus, que parece ser algo difícil, algo complicado, parece ser algo de uma teologia totalmente elaborada. Só que o ponto aqui que chama a atenção não é que o conhecimento que ele quer expor é algo complicado, mas ele explica logo o seguinte, o motivo de parecer ser difícil isso. Ele fala, no versículo 11 em diante, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. No grego, essa palavra tardios, ela significa preguiçosos, lentos. Então, esses hebreus, em vez de eles crescerem, em vez de eles procurarem se desenvolver,
eles estão ainda se comportando como crianças infantis. E eles estão, justamente por esse comportamento, de serem preguiçosos, desleixados, de serem lentos por si só em buscar conhecer a palavra de Deus. Por esse motivo, o autor de Hebreus não pode falar de coisas mais evoluídas para eles. E a gente observa esse padrão também na carta que Paulo escreve às igrejas. Algumas igrejas, Paulo ainda está falando de coisas básicas, coisas simples. Por quê? Porque aquelas igrejas ainda têm um comportamento infantil. Mas tem outras igrejas que Paulo não chama a atenção deles. E em vez de Paulo ter que gastar a tinta da pena com coisas básicas, triviais, porque ele já tem conhecimento, eles já cresceram, já tem uma maturidade espiritual, Paulo já vai falar de assuntos mais profundos. Uma dessas cartas a gente vê que ele fala até sobre escatologia, porque ele já tem maturidade para conhecer e para ter entendimento. E aí no versículo 12, o autor de Hebreus ele fala: pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. Quando alguém se converte, é natural, você não espera que alguém que seja novo convertido, e tem até uma palavra para isso, são chamados de neófitos, que eles já sejam doutores em teologia, saiam aí pregando, saiam aí sendo professores de escola bíblica. Para eles é compreensível que eles ainda tenham leite espiritual, que eles tenham coisas básicas. Mas aqui, o autor de Hebreus está chamando a atenção pessoas que já são maduras, já têm muito tempo de jornada cristã, já têm muito tempo de caminhada. Mas ainda assim, eles já deveriam ser mestres, já deveriam estar ensinando outras pessoas. Mas eles ainda há necessidade de que eles sejam ensinados. E uma das características marcantes na igreja, que a gente observa durante toda a história, é que quando você se torna discípulo de Cristo, discípulo do Evangelho, você amadurece e você não é mais aprendiz, mas você se torna mestre e discipulador de outras pessoas. É assim que a igreja cresce. Mas aqui você vê crentes que, em vez de ajudar, em vez de cooperar com o progresso do Evangelho, estão dando trabalho. Estão necessitando ainda que seja ensinado coisas básicas. E aí ele fala: vocês ainda têm necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares, ou seja, as coisas básicas dos oráculos de Deus. Ele chama essa questão dos oráculos de Deus, é um ponto bem interessante, porque esses oráculos são justamente os ensinos, a palavra de Deus dada aos profetas ao povo de Israel. Então, todo o Antigo Testamento, quando você vê profetas falando, assim diz o Senhor, e ele fala ao povo de Israel para se arrepender, essas mensagens que vêm do Senhor, através dos profetas para o povo de Israel, são justamente isso que são chamados oráculos. A gente muitas vezes chama de profecia, né? As profecias do profeta Isaías, do profeta Jeremias, mas na verdade são os oráculos. E aí aqui o autor de Hebreus, justamente falando para um público que conhece esses oráculos, e ele fala: assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E parece que ele está meio que insultando os hebreus, vocês são infantis, vocês são crianças, vocês são mimados. Mas aqui ele está dizendo, não, o comportamento de vocês, enquanto vocês já deveriam ser mestres, já deveriam ter maturidade, vocês estão se comportando como crianças. E isso não é algo normal dentro da igreja. E se a gente pegar essa analogia com o crescimento físico, você vai perceber também que é algo incoerente. Se você imagina uma pessoa com mais de 30 anos, um marmanjo, que todo dia ainda come leite, toma leite, come papinha de neném, você vai observar que tem alguma coisa de errado. Como é que ele não se alimenta de alimento sólido? Como é que ele ainda se alimenta de alimento de bebês? Ou ele tem alguma condição física, alguma enfermidade, mas isso não é natural. Da mesma maneira, dentro da igreja, e é uma coisa que é muito importante para nós analisarmos o nosso coração, como é que anda o nosso crescimento?
Dado o nosso tempo de jornada no Evangelho, no conhecimento do cristianismo, como é que anda o nosso crescimento espiritual? Nós temos sim crescido, desenvolvido, ou ainda somos como crianças, querendo o básico, querendo o simples, querendo as coisas superficiais e não nos aprofundando no Evangelho? É uma das coisas muito importantes e cruciais para a saúde da igreja, e não somente para isso, mas também para o crescimento do Evangelho, que a igreja cresça e tenha maturidade. E os problemas da imaturidade espiritual, eu gostaria de citar pelo menos 2 consequências de que é um grave problema para a igreja, a imaturidade espiritual. E Paulo, ele cita em suas cartas. O primeiro que eu quero destacar é o que está em Coríntios, no capítulo 3. Eu peço para os irmãos que abram em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, nós leremos os 3 primeiros versículos. Assim diz a palavra do Senhor. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, vocês percebem justamente que Paulo, ele trata a mesma questão que o autor de Hebreus ele fala, sobre essa questão de vocês ainda estão se alimentando de leite, eu não posso dar alimento sólido porque vocês ainda são infantis, vocês não conseguem suportar ainda me aprofundar no conhecimento do Evangelho. E aí ele fala, o grande problema, porque vocês são carnais, vocês vivem contendas. Dentro desse contexto aqui, havia uma rixa na igreja. Uns valorizando Paulo, outros valorizando Apolo, outros valorizando Pedro. Então, quando você é novo na fé, e tanto quando você é novo também na vida aqui neste mundo, é normal que você cometa erros, deslizes. Os pais, eles são complacentes quando os filhos cometem erro. Mas quando o filho começa a ter 10, 15, 20 anos e repete sempre o mesmo erro, já é algo que não é de se tolerar. E Paulo está dizendo justamente esse problema. Vocês estão vivendo em contendas, em brigas, em picuinhas. Um dos grandes problemas da imaturidade espiritual é que a igreja ela vai viver sempre de um modo carnal. E aqui a gente pode generalizar em várias situações, seja rixas dentro da igreja, seja em dificuldades em superar tentações, em passar por provações, seja problemas pequenos como fofocas, como disenções, como intrigas. Todas essas características que acontecem dentro de uma igreja é porque essa igreja, como Paulo fala aqui, ainda é infantil, ainda é criança, ainda não consegue suportar alimento espiritual. E um outro ponto também que é muito importante a gente atentar para a imaturidade espiritual como um grande problema para a igreja, a gente vê também em outra carta de Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 14. Peço aos irmãos que abram em Efésios capítulo 4, versículo 14. Lá Paulo, no capítulo 4, versículo 14, ele diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, assim como é muito fácil você enganar uma criança, que você pode falar qualquer coisa, que ela acredita facilmente, pessoas que são imaturas espirituais, pode vir um pregador, ou pode ouvir uma mensagem, ou pode vir algo que não seja de acordo com a sã doutrina dos apóstolos, e essas pessoas vão acreditar, essas pessoas vão seguir. Então, justamente, quanto mais imaturos nós somos, quanto mais infantis nós somos, mais facilmente nós somos manipulados.
E a gente vê exatamente a importância do crescimento espiritual. E assim como o autor de Hebreus e Paulo enfatiza, e Paulo também em várias cartas, buscar e crescer. O crescimento espiritual é extremamente importante. Se nós nos ficarmos simplesmente a decorar versículos só para decorar, sem entender o significado dessas passagens, como nós vamos conhecer a profundeza das maravilhas do Evangelho? Senão, a gente vai se comportar com aquela situação bem pitoresca, que é muito comum você ver em novelas, em filmes, que a pessoa vê, sei lá, um demônio, um espírito, alguma coisa, fica com medo, aí fica só repetindo o versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitas vezes as pessoas ficam só repetindo versículos, muitas vezes, grande maioria das vezes, fora do contexto, sem entender o verdadeiro significado e o propósito deles, e elas pensam que com isso elas têm maturidade espiritual. Então nós precisamos sair dessa superficialidade do conhecimento do Evangelho. Não se trata simplesmente de ler as Escrituras só por ler ou decorar, mas conhecer, se aprofundar, pedir a Deus que nos dê sabedoria do Espírito Santo para entendermos o que está escrito na mensagem do Senhor. Cristo, ele sempre criticava os fariseus porque eles tinham todo o conhecimento das Escrituras, eles decoravam tudo, eles sabiam recitar todo o Antigo Testamento de cabeça. E Cristo falava que eles tinham conhecimento, mas eles não tinham entendimento. Muitas vezes nós podemos até saber versículos, mas se nós não entendermos, primeiro, como essa mensagem fala aos nossos corações e como nós devemos viver de acordo com essa mensagem, nós vamos ser infantis, carnais, nós vamos ter problemas dentro da nossa comunidade, nós vamos ser facilmente manipulados. E muitas vezes, quando nós vamos buscar o Evangelho, a mensagem, de fato nós buscamos com o propósito de consolo, de conforto, e de fato a mensagem nos traz consolo e conforto. Mas quando nós crescemos, cada vez mais nós nos tornamos inabaláveis diante dos problemas, das tribulações, das situações difíceis. É bem interessante você observar, e fazendo de novo essa analogia com a vida espiritual e a vida física, se você botar uma criança a responsabilidade de cuidar de uma casa, de sustentar uma casa, ela vai se ver totalmente perdida. Por quê? Porque isso não são atributos dela. Mas uma pessoa madura, uma pessoa adulta, que já aprendeu, que teve desafios, que cresceu, ela vai ter muito mais capacidade do que uma criança. Da mesma maneira, uma pessoa espiritualmente infantil, diante das tentações, ela não vai ter força para suportar. Diante das tribulações, dos problemas, ela vai desbancar. E muitas vezes procuram outras pessoas: me ajuda com o meu problema, resolva a minha situação. Enquanto nós poderíamos muito bem, com o crescimento espiritual, buscando cada vez mais ser cheio do Espírito Santo, clamar a Deus que nos dê sabedoria para agir diante de qualquer situação e qualquer circunstância. E o crescimento espiritual, justamente, ele vai nos dar características como maturidade, experiência e discernimento. No entanto, ainda resta uma pergunta: como que nós podemos obter esse crescimento? Como que nós podemos ter esse crescimento espiritual? E Paulo, ele responde justamente essa questão, e o autor de Hebreus aqui, ele fala no versículo 14, se a gente voltar aqui a Hebreus capítulo 5, no versículo 14 ele diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, ele falou as características de pessoas que não têm maturidade espiritual, e agora essas pessoas que têm maturidade espiritual, que a elas pertencem justamente o alimento sólido. E ele vai falar como que essas pessoas, os adultos, vão obter o alimento sólido. E ele fala: pela prática, tem as suas faculdades, ou seja, a sua capacidade de entender, de discernir, de compreender não somente o bem, mas também o mal. É muito comum pessoas fazerem perguntas
É pecado isso? Eu posso fazer isso? É permitido fazer isso? Quanto mais nós temos essa jornada espiritual, esse crescimento pela prática do Evangelho, conhecendo a palavra de Deus, nós não vamos precisar que outras pessoas respondam, mas nós mesmos vamos encontrar as respostas nas Escrituras, guiadas e direcionadas pelo Espírito Santo. E Paulo também, a Timóteo, ele escreve na segunda epístola ao Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14 a 17, Timóteo, que era um jovem pastor, não era uma pessoa com muita experiência ou maturidade, mas ele, com a sabedoria vinda do Espírito Santo, Paulo exorta ele, no capítulo 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 17, dizendo: Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o que tanto aqui a gente vê do autor de Hebreus, no versículo 14, como Paulo fala, uma chave importante para o crescimento espiritual e que, infelizmente, a Igreja do Senhor, nos dias de hoje, muitas vezes ignora, é o estudo da palavra. Quanto mais nós nos estudamos, quanto mais nós lemos, quanto mais nós buscamos compreender, quanto mais, em vez de nós vermos vídeos no YouTube de outras coisas que muitas vezes só faz a gente perder tempo, ouvimos estudos, sermões, palavras que edificam, quanto mais cheios do Espírito Santo nos tornamos, mais alimento nós consumimos e maior vai ser o nosso desenvolvimento e nosso crescimento espiritual. E é fantástico que, mesmo que você lê as Escrituras inteiras, completamente, quando mais você lê, quando mais você se esmera, se esforça para compreender, mais você percebe que ela tem coisas fantásticas e maravilhosas para nos ensinar. Eu já li o Novo Testamento 7 vezes e o Antigo Testamento eu estou lendo pela 6ª vez, e ainda assim eu me deparo em passagens que eu me pergunto, como que eu nunca entendi isso antes? Como que agora isso me faz um sentido totalmente novo, uma compreensão totalmente nova? E é curioso, porque eu me lembro, a primeira vez que eu li, nossa, sendo sincero, parecia muito chato, porque eu não entendia nada, eu não conseguia ligar, mas como que isso se relaciona com outra passagem? Como que eu vou entender isso? Como é que eu posso compreender isso? E no começo, parece que a gente não vai fazer o menor sentido. Mas quando você se esforça, quando você compreende mais, quando você justamente pede a Deus compreensão e entendimento, você vai perceber que não somente vai ficando claro, mas ela vai se tornando prazerosa para nós. Eu me lembro de várias situações em que tinha alguma passagem que eu não entendia, que eu não compreendia, ficava confusa para mim, e eu pedia, Senhor, ajuda-me a entender essa passagem. Qual que é a importância dela? E é engraçado que eu lia de novo, eu olhava para mim e falei, nossa, como eu sou burro, como que eu não entendi isso antes? Quando, na verdade, é o próprio Deus que nos abre os olhos e nos faz compreender cada vez mais. Então, se a igreja do Senhor, se a igreja presbiteriana de Filadélfia cada vez mais quer ser uma igreja que não somente seja madura na fé, mas que proclame o Evangelho e que as pessoas, não somente seja conhecido pelas pessoas, mas pelo Senhor da igreja, é extremamente importante, indispensável que cada um de nós, não porque o pastor falou, os presbíteros falaram, mas que Deus opere em nós esse desejo, essa vontade, essa sede e essa fome de conhecer cada vez mais a palavra dele, de lermos o que as Escrituras têm a falar a respeito de quem nós somos, de quem é o Senhor da igreja,
e como nós podemos viver para a honra, a glória do nosso Senhor. E exatamente quando observamos que várias igrejas, e até mesmo citando uma delas, Efésios, que basicamente muitas dessas igrejas eram na região da Ásia. Quando nós olhamos hoje, elas não existem mais. E justamente um dos grandes problemas que fez a igreja cair não foram as perseguições, não foram as mortes, mas foi justamente porque a igreja se afastou da sã doutrina. Paulo exorta aos seus seguidores, aos seus discípulos, para nós permanecermos perseverantes. E o próprio Cristo, o Senhor Jesus, disse: se nós amamos a Ele, nós guardamos os seus mandamentos. E para conhecermos os mandamentos do Senhor da igreja, nós precisamos cada vez mais estudar a palavra. Nós precisamos cada vez mais valorizar as escolas bíblicas dominicais. Nós precisamos valorizar reuniões em que a palavra de Deus é pregada, as reuniões da mocidade de sábado, das UMPs, as reuniões de oração durante a semana. Quanto mais eu comecei, logo no começo, uma das minhas primeiras palavras foi: como é bom e agradável estarmos aqui reunidos, louvando a Deus, aprendendo dEle, buscando a Ele. E quanto mais agradável ainda durante a semana, a gente não perder a oportunidade, não deixar o trabalho, os estudos e quaisquer outras coisas desse mundo interferir naquilo que é justamente o mais importante e crucial na saúde da igreja, o crescimento espiritual, crescermos. Que Deus desperte em nossos corações cada vez mais o desejo de vivermos para a honra e glória dEle, no estudo, na disciplina e na compreensão da palavra dEle em nossas vidas. Amém.